Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos chegando agora ao final do ano, e mais um ano, né, marcado aí principalmente pela pandemia, e estreou na Netflix um filme cujo tema, né, é justamente, entre aspas, a pandemia, e vou falar por que isso, né, que é Não Olhe Para Cima, um filme sobre a direção do Adam McKay, com atuações brilhantes do Leonardo DiCaprio e da Jennifer Lawrence, além de um elenco muito bom, um roteiro excelente e talvez o filme, né, de 2021 que mais retrata a realidade que nós estamos vivendo. Tá? O filme é uma ficção científica. De início, podemos dizer que o filme é uma ficção científica, né? Ele é um filme, então, a história do filme é a seguinte: dois astrônomos, só antes de eu prosseguir, vai haver spoilers, tá? Então, vai haver spoilers aqui, porque vai ser necessário que eu comente algumas passagens do filme para fazer o comentário filosófico político que eu pretendo fazer neste vídeo, tá bom? Então, o filme, ele tem essa característica, é um filme de ficção científica. Primeiro, você tem dois astrônomos, usando todos os métodos científicos adequados, descobrem que um cometa está vindo em direção à Terra, que vai chegar em 6 meses no planeta, e ele é um cometa de proporções até superiores àquela que levou à extinção dos dinossauros, e portanto estamos diante de um nível de extinção em massa, de extinção da própria espécie humana, né, que vai ser extinta caso esse cometa chegue. Os cientistas, né, entram em desespero, inclusive eles brincam muito com essa questão dos cientistas terem uma maior dificuldade de se inserir nas mídias, né, de conversar com a população, de estar se inserido nas mídias, algo que felizmente está mudando. Né? Eu até recentemente estava vendo outros vídeos em outros canais, né, do YouTube, e o pessoal falando, né, da possibilidade aí da existência de uma invasão acadêmica, né, no YouTube, quer dizer que são professores, filósofos, entrando no YouTube, trazendo maiores informações, conversando com as pessoas sobre assuntos acadêmicos ou sobre assuntos científicos, sobre pesquisa, etc. Isso é muito bom, que isso esteja acontecendo, porque até então isso não era algo comum nas redes sociais. Então é excelente que acadêmicos, professores, escritores, todo mundo aí esteja ativando suas redes sociais, falando no YouTube, TikTok, etc. Né? Mas o filme marca justamente um pouco essa dificuldade, às vezes, do cientista de transformar a informação científica em um conteúdo que pode ser apreendido pelo grande público. Isso, inclusive, isso transparece muito no filme também como uma crítica à mídia. Porque a mídia que deveria fazer esse papel, muitas vezes não cumpre esse papel, que era ela que deveria fazer. Mas vamos lá, vamos voltar. Se descobre, os cientistas acabam então entrando em contato com uma Secretaria de Defesa Planetária do governo norte-americano, que realmente existe essas iniciativas dentro do governo norte-americano de proteção planetária, né, caso se descubra algum asteroide, algum cometa, alguma coisa vindo em direção à Terra. Então existe essa iniciativa de defesa planetária, que é comandada por um cientista também. Ele informa um general, eles conseguem marcar um horário com a presidente, interpretada pela Meryl Streep. Né? Não tem o que falar, né? Como atriz, a Meryl Streep, ela sempre está excelente em qualquer papel que ela vai fazer. Ela sempre é uma atriz excelente. Tá? Mas chegando lá para conversar com a Meryl Streep, que por acaso tem como principal assessor o filho dela, tá? E a gente pode fazer as conexões com a política aqui no Brasil também. A hora que eles chegam para conversar com a Meryl Streep, a preocupação dela, né, não passa pela questão do cometa, ela está preocupada com outras coisas. Então ela está preocupada, por exemplo, com a nomeação de uma pessoa para a Suprema Corte norte-americana, que seria o equivalente ao STF aqui no Brasil, né, que é uma pessoa que tem lá algumas coisas envolvendo questões lá
de ter saído em um filme adulto, né? Então, e essa pessoa estava sendo nomeada por ela para a Suprema Corte, então a mídia estava toda em torno desse tema. E outra questão que estava ali era a eleição parlamentar, que estava para acontecer daqui a alguns meses e ela tinha que ganhar a eleição parlamentar. Porque ao contrário do que ocorre no Brasil, nos Estados Unidos a eleição para o parlamento não é ao mesmo tempo da eleição para presidente. Então tem a eleição para presidente, né? E se eu não me engano, 2 anos depois, no meio do governo tem uma eleição para o parlamento. Seria como se, por exemplo, agora em 2022 a gente tivesse só eleição para presidente da República, mas trocasse o parlamento só em 2024, tá? Ou seja, no meio do governo trocasse o parlamento. Então isso realmente mobiliza o presidente para quê? Para manter a sua base parlamentar. Então isso aqui estava sendo discutido ali. Tá? Isso faz com que ela não dê atenção mínima à questão de estar vindo um asteroide. Afinal de contas, daqui 6 meses, né? Tem coisa mais importante para ser tratada agora, que é vencer as eleições parlamentares, nomear o seu representante, né, para a Suprema Corte. E o filme brinca muito com isso, né? A seriedade com que os cientistas tratam o tema e a completa ignorância dos políticos para tratar de um tema tão sério é muito patente no filme, né? Como os políticos, eles simplesmente ignoram um problema que realmente pode levar à extinção uma espécie humana, enquanto se dedicam a temas banais que só causam preocupação a eles mesmos e às suas táticas para se manter no poder, né? Bom, é o que a gente vê, eu não vou nem citar a pandemia ainda, mas com o aquecimento global, né? Há quantos anos estamos vendo aí falando sobre o aquecimento global? E falando sobre aquecimento global e necessidade de conter o aquecimento, e isso parece não preocupar em nada os políticos. Estão muito mais preocupados com questões não que não se deva se preocupar com questões cotidianas, mas com questões internas de disputa de poder, do que para algo que pode ameaçar a vida no planeta como nós a conhecemos, tá? Então isso fica muito patente ali quando os cientistas vão conversar com a presidente. Bom, não conseguindo apoio político, a presidente fala, olha, vamos colocar essa questão para discutir daqui a alguns meses, né? Assim, pode ser que isso não seja tão urgente assim, né? E a cara do cientista, mas como não é tão urgente, daqui a alguns meses o planeta vai acabar, né? Não vai ter meses para essa discussão depois. Eles vão para a imprensa. E aí a situação é pior ainda, porque toda a imprensa está se mobilizada no fim de um relacionamento banal, tá? De uma influenciadora digital. Inclusive, a hora que eles chegam lá, a influenciadora digital vai dar a entrevista antes deles, né? E, num certo momento, quando eles estão dando a entrevista, a cientista, a astrônoma, ela explode, né? Ela fala, olha, é o fim do mundo, vai cair um asteroide. E ela passa a ser tratada como louca pela imprensa, né? Aí tem cenas divertidíssimas dela sendo tratadas como loucas pela imprensa, o FBI capturando ela, colocando um saco na cabeça dela, levando ela para assinar depois um documento que ela não deveria falar mais nada sobre o assunto, né? Mas tudo isso como uma crítica justamente à completa, tanto ao governo quanto à imprensa, né? A imprensa, no caso, né, uma crítica à completa falta de vontade da imprensa de informar sobre assuntos sérios. A imprensa ali toda dedicada a uma questão totalmente banal, fim de um relacionamento, né, de uma moça que é uma influenciadora digital, né, frente a um asteroide que pode destruir o mundo. A preocupação da imprensa é a resposta que ela está tendo, né, ali de likes, de subir nas redes sociais, hashtag, essas coisas todas de redes sociais, né, com um tema totalmente irrelevante, enquanto não se dá relevância nenhuma ao tema do fim do mundo. Então, a banalidade com que se tornou a nossa imprensa, né, e as banalidades das preocupações políticas que não envolvem, né, grandes questões científicas de importância, e aí voltamos ao tema do aquecimento global, mas o próprio tema dos asteroides, que
pode vir a ocorrer, sim, né? Nós não temos um programa, a NASA faz pesquisa, mas nós não temos um programa a nível planetário de defesa contra asteroides, isso pode ser um problema futuro. Então, tudo isso, né, ali no filme está sendo colocado, como que coisas emergenciais que podem levar até a extinção da raça humana são tratadas superficialmente ou nem tratadas pela imprensa, não está na ordem de preocupação do governo, enquanto coisas banais estão ali o tempo todo em discussão. Tá? O tempo todo a opinião pública sendo voltada a discutir questões banais. Tá bom? Então, essa crítica ali à imprensa, essa crítica ao governo ou ao desgoverno é muito patente no filme. Bom, por fim, os cientistas acabam sendo recebidos novamente pela presidente aí. Por quê? Porque acontece no meio ali de todo o processo é descoberto um relacionamento entre ela e o cara que foi nomeado para a Suprema Corte. Seja como for, ela diz que de repente agora é legal tratar da questão do asteroide. Isso é tratado com toda a pompa, né? É feito todo um verdadeiro circo. Aí se chama um antigo militar aposentado, que é tido como um herói nacional, para construir um foguete que vai destruir o asteroide no espaço. Aí os cientistas até falam, olha, mas não precisa mandar uma pessoa, né? Sabe, quando eu era adolescente, teve aqueles filmes tipo Armageddon, que era com o Bruce Willis, que eles vão instalar bombas, né, num asteroide para destruir o asteroide. Né? Mas os cientistas falam, olha, esse tipo de coisa não é viável, era melhor mandar uma nave, né, sem tripulação, muito mais barato, mais rápido, que poderia afastar, dar um empurrão no asteroide, afastar ele, né, no cometa, ele dentro está distante da Terra, mas não, tem que mandar uma pessoa que representa todo o heroísmo e tudo mais, fazer todo aquele circo para a população, para angariar o quê? Para o presidente conseguir os votos que precisa para eleger a maioria no parlamento. Bom, só que no momento em que essa nave sobe para destruir o asteroide, repentinamente a nave volta. E aí se descobre que uma empresa de celular, né, descobriu que esse asteroide era cheio de terras raras, né, esse cometa era cheio de terras raras, o que a gente sabe hoje realmente que é verdade, nós estamos cercados de asteroides, né, cometas, às vezes que tem muitas terras raras, né, e que poderiam ser então exploradas. E aí essa empresa de celular decide então fazer todo um outro projeto, não mais para desviar o asteroide, mas para que ele possa cair no mar em pedaços, né, e se resgatar aquelas terras raras. Tá? Pessoal, qual é o problema então aí? Tá? Qual é o problema então aí, pessoal? É o seguinte, eu sou completamente a favor de que se explore os asteroides, né, de que se explore os minérios, as terras raras, os asteroides que estão aqui no sistema solar. Isso ocorre, por exemplo, naquela série The Expanse. Né? Mas é lógico que isso deve ser feito com asteroides que não estão vindo em colisão com a Terra, né? E mesmo que aquele asteroide que está vindo em colisão com a Terra, ele poderia ter sido desviado para uma outra órbita, né? Ou para cair em outro local, né? Na Lua ainda acho meio perigoso, mas poderia ser na Lua, poderia ser em Marte, e aí então explorar toda aquela riqueza, mas não ter ideia de derrubar um cometa gigantesco no meio do oceano, que é uma ideia totalmente ridícula, e que ela só vai para frente por um motivo. Esse dono da empresa de celular, né, que também diz que é um cientista, tem muito poder econômico, então ele leva a presidente a fazer aquilo que ele quer, né, porque ele tem muito dinheiro. Tá? E a todo tempo o astrônomo, no primeiro momento ele se encanta com a possibilidade de ser consultor da empresa, de ser consultor do governo,
Mas depois, a todo momento, eles começam a fazer críticas. Por quê? Porque todo esse plano feito por essa empresa não passou pela avaliação de pares. O que é a avaliação de pares? A avaliação de pares é quando os cientistas, eles leem os artigos de outros cientistas ou projetos, ou no caso aí seria um grande projeto, e verifica se os dados e se as possibilidades daquilo se efetuar realmente estão corretos ou não. Porque se não estiverem, então você muda o projeto. E esse projeto nunca passa pela avaliação de pares. Tanto é que ele vai ser um fracasso. Tá? Então essa é uma outra discussão que é colocada aí no filme. A questão de que a ciência, ela não é achismo, ela não é definida porque tem mais ou menos dinheiro. Tá? Ela é definida por um corpo de cientistas que, através de uma avaliação rigorosa, que é a avaliação de pares, define aquilo que está dentro do escopo da ciência, né? Aquilo que é possível fazer com a tecnologia e com o conhecimento disponível, aquilo que não é. Tá? Mas a presidente, ela fecha os olhos para isso, até porque esse dono da empresa de celular consegue dar uma exposição midiática para ela enorme, que seria necessário para sua reeleição. Seja como for, esse plano aí da questão do celular, né, dessa empresa celular, vai acabar não dando certo. Nesse meio tempo, há toda uma política de desacreditar essa questão do asteroide, para dizer que ele não é tão perigoso assim, que isso não, que os cientistas estão exagerando no nível da ameaça, tá? Até que o asteroide ele se torna visível, né? Então o cometa, né, ele se torna visível, aquela cauda dele enorme, tudo, né? O cometa se torna visível. Tá? E o cometa ele começa a se aproximar da Terra e ele se torna invisível. E aí o cientista, né, o astrônomo, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e a astrônoma, né, interpretada pela Jennifer Lawrence, começa uma campanha na internet chamada Olhe para Cima. E as pessoas começam a olhar para cima e ver que realmente está vindo alguma coisa. Né? E aí, como é característico do maior número de pessoas, da maioria das pessoas, só quando elas realmente estão vindo ali e que o cometa está muito perto é que elas começam realmente a dar se interessar pelo fato e dar razão aos cientistas. Mas mesmo assim surge um outro movimento, que é o nome do filme, que é Não Olhe para Cima. Né? O negacionismo, e aqui trata com esse tema que é tão forte hoje, que é o negacionismo que nós estamos vendo agora por causa da vacina. Né? Mesmo com todos os dados, né, que você tem de que a vacina ela é importantíssima para acabar com a pandemia, né, do Covid, né? Ela é importantíssima para que a gente saia desse período pandêmico. Você tem movimentos contrários à vacina. E esses movimentos no filme são encarnados justamente pelos movimentos Não Olhe para Cima. Quer dizer, não veja a realidade, olhe para baixo, não veja a realidade como ela é. Né? Assim, é literalmente um movimento que é muito parecido com esses movimentos que nós temos hoje de terra plana, e de principalmente o movimento anti-vacina. Quer dizer, os dados estão ali, né? Os resultados estão presentes para todo mundo ver. Né? Enquanto mais pessoas vacinadas você tem nos países, menos casos você tem, menos pessoas internadas você tem. Eu vejo aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, né? O número de casos nesse último semestre, né, do ano, de internações, de leitos com pessoas, diminuiu muito desde que todo mundo foi vacinado, né? Desde que a maioria das pessoas começaram a ser vacinadas. Mas mesmo assim, há pessoas que não se vacinam. Né? Então é justo esse movimento Não Olhe para Cima, quer dizer, não veja o óbvio. Né? Você tem o cometa, você consegue ver o cometa, e ainda assim é o movimento Não Olhe para Cima. Né? As pessoas só se apercebem, né, do que elas fizeram ao se recusarem
a levar em consideração aquilo que os cientistas estavam falando, aquilo que tinha sido passado pelo escrutínio de cientistas do mundo inteiro, e tinha tido avaliação por pares, e todos os cientistas falando, olha, não, realmente, tá, vai acontecer uma coisa, o cometa vai cair, quando já é tarde demais. E ela se revolta e fala, olha, nos enganaram, né? Mas na verdade, tudo bem, houve ali, há o problema com a mídia, há o problema com o governo, tudo, com a política, mas há um auto-engano também das pessoas, né? De irem ali acreditarem numa coisa, mesmo quando os dados, no caso aí os dados no filme é ver com os próprios olhos o cometa, e no caso da vacina é ver os resultados que a vacinação está tendo, né? No caso no fim do Covid, e mesmo assim as pessoas não quererem enxergar, né, aquilo que está colocado, que basta você abrir o olho e ver, né, os resultados. Inclusive agora nós temos esse problema que é a questão da vacinação das crianças, né? Muitos pais não veem a hora de poder vacinar as crianças, foi liberado aí pela Anvisa, e mesmo assim nós temos com esse problema, né, de ter todos os empecilhos para que essa vacinação comece. Bom, então esse filme, como nenhum filme, retrata o nosso ano de 2021, ano de 2020 e 2021, né? Retrata como nenhum. É um filme imperdível, tá? Eu fiz aqui uma análise dele, então contei muito da história, mas olha, mesmo com esse pouco que eu contei aqui da história, se você for assistir o filme, até porque é um filme de mais de 2 horas, você vai se surpreender, tá? Porque é um filme que vale a pena ser assistido, tá bom? Bom, eu só vou retomar lá a questão do asteroide, tá? Essa questão de mineração de asteroide é uma questão pertinente, é uma questão possível, ela pode ser realizada, tá bom? Com segurança, tá? E mesmo em asteroides longe do planeta Terra, né, mas o suficiente para ser alcançado por naves do nosso planeta, e é uma boa solução para a falta de matérias-primas que nós vamos enfrentar aqui no planeta, sem destruir ainda mais o nosso ecossistema. É uma ótima solução, tá? Mas ali no filme, realmente, a ideia de você querer pegar um asteroide, jogar no oceano, e já desculpa, eu estou falando asteroide, mas é um cometa, né? No caso, um cometa que já está em risco de colidir e destruir a Terra, é uma ideia estapafúrdia mesmo. Mas a ideia em si de explorar asteroides não é, tá? Bom, e o filme tem uma cena pós-créditos totalmente de ficção científica, que é imperdível e muito engraçada, tá bom? Assistem esse filme. Esse filme vai ser um marco, né, no cinema, né? Ele é um marco da 7ª arte, porque ele vai ser lembrado como o filme que melhor retrata a realidade do mundo, e nesse ano de 2020 e 2021, nesses 2 anos, 2020 e 2021, tá? Infelizmente também retrata muito bem a realidade aqui do nosso país, tá? Infelizmente, tá bom? Poderia ser só uma comédia de ficção científica, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que uma comédia de ficção científica, é o retrato da realidade que a gente vive. Isso me faz lembrar de um livro, né, que eu li do Carl Sagan, chama Bilhões e Bilhões. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, quando eu vi esse texto pela primeira vez, e o Carl Sagan, nesse livro, era uma reunião de artigos do Carl Sagan, ele já alertava para o fato de que dos riscos de uma sociedade em que cada vez mais nós estamos dependentes da tecnologia, mas as pessoas cada vez menos conhecem a metodologia científica e os procedimentos científicos, e que isso uma hora não vai acabar bem. Por isso a necessidade, né, de uma educação científica muito maior no Brasil e no mundo inteiro, tá bom? E o combate ao negacionismo. Então, pessoal, até o próximo vídeo, ok? Não se esqueçam aí daquele pacote do YouTube, comentar o vídeo, dar like, compartilhar, né? Isso sempre ajuda o canal a ganhar relevância, e a gente precisa disso para continuar esse trabalho.